funcionam com um sistema de filiação, né, de trabalhos, e aqui foi uma extensão do trabalho de Catimbau Pequeno, né, e começou na casa de algumas pessoas, eu não sei precisar agora, né, a residência de quem, né, da família, mas estabeleceu em residências. Inicialmente foi embaixo de árvores, mesmo porque havia uma pressão do que predominava na época, uma perseguição religiosa. Sim. Tanto que hoje essa igreja, ela é uma foto disso porque ela está fora da cidade. Se você observar, o imóvel nosso foi comprado em nome de terceiros para depois passar por nome da igreja, porque havia uma proibição de que se vendesse imóveis na cidade para evangélicos. Então, a nossa igreja está fora do contexto da cidade. Pode ver que o centro da cidade é lá embaixo, nós estamos fora da cidade desde 1936. E para se adquirir essa propriedade foi preciso comprar em nome de terceiros e depois transferir para o CNPJ da igreja, né? Para que nós pudéssemos ter o nosso imóvel aqui. Claro, hoje a coisa já mudou de figura, mas naquele período foi assim, né? Mas inicialmente era nas residências e embaixo das árvores, né, que nós nos reunimos aqui. E a residência de fiéis. De fiéis, através da residência de fiéis. Juntaram as residências para o espaço, cederam o espaço. Cederam o espaço e fazia a igreja, ela funcionava tipo células evangelísticas, de casa em casa, cada domingo eu registrava na casa de um. Né, isso em 1936, o pastor que vinha para cá, ele vinha de mula, né, lá de Catimbau Pequeno, que é no município de Rio Bonito. A extensão da Igreja Batista de Catimbau Pequeno. Isso, né? Aí. Né? Então ela foi implantada nessa situação, né? De Catimbau Pequeno. E de lá para cá ela já teve um período de pastoreio. O senhor sabe se teve alguma relação com a atividade da... O fato dela estar aqui, então não tem nenhuma relação com o fato de alguma proximidade com a usina, por conta dos trabalhadores, era uma possibilidade de evangelização? Era uma visão no sentido de ser um polo onde havia um número maior de pessoas, né? Havia um número grande de pessoas, a igreja de Catimbau teve uma visão de que esse grupo de pessoas que aqui estavam precisaria ser evangelizadas, então iniciou o processo de evangelismo que surgiu a igreja, entendeu? A usina teve uma grande influência. Aliás, a cidade de Itanguá, né, ela foi influenciada, né? Ela foi influenciada. E hoje, eu não sei, mas hoje ela precisa realmente de alguma coisa na cidade, a cidade de Itanguá precisa hoje de alguma coisa que tenha o mesmo peso que a usina teve anteriormente. Hoje nós precisamos de uma grande empresa, precisamos de alguém que realmente tenha um investimento, porque nossos jovens, por exemplo, eu tenho na igreja hoje aqui 11 universitários, então são pessoas fazendo turismo, pessoas fazendo direito, pessoas fazendo pedagogia, contabilidade. E nós não temos como aproveitar esse pessoal no município. Hoje o que nós temos o município, apesar de 16 anos de emancipado, ele tem hoje uma estrutura muito pequena na questão de emprego, na questão de subsídio para esses jovens que estão se formando. Né? O governo tenta, nós tivemos um bom governo anterior, esse agora tem muito boa vontade, mas aquilo, cede as possibilidades para que o jovem vá à universidade, coloca um ônibus, dá todo o suporte. Porém, e quando esse jovem se forma, o que vai acontecer? O cara tem que se locomover para Rio, tem que se locomover para Niterói, tem que se locomover para outras regiões. Então, hoje na cidade, né, eu acho que nós não precisamos de igreja mais. A igreja nós temos aqui no município para mais de 300 igrejas. Né? Nós somos aqui no município, talvez um município com o maior índice de evangélicos de todo o estado do Rio de Janeiro. Com o maior número de igrejas é São Gonçalo. Né? São Gonçalo, só igrejas batistas, são mais de 104 igrejas batistas. No município de São Gonçalo. Aqui, né? Nós temos primeira Igreja Batista, segunda Central, Ministério Batista do Avivamento, né? Batista de Muriqui, Batista em Dux. Então nós temos mais ou menos aí 5 igrejas batistas, sem falar congregações que estão sendo implantadas. Né? Aqui é a primeira Igreja Batista. Historicamente, né, existe um livro com a história do município, né? Eles passam isso, pincelam porque a visão é católica, né? Mas a primeira instituição religiosa do município, né, com reconhecimento é a nossa igreja. Ela é anterior, inclusive, à capela que foi construída aqui embaixo. Positivo. Né? Positivo. Primeira instituição. Primeira instituição religiosa de Itanguá. Né?
Porque a capela da usina era próxima aqui, não era? Era. A usina funcionava aqui onde é Cibrano, no caso, né? Se você buscar a prefeitura, ela tem, né, todo um aporte de história sobre isso, e ela funcionava mesmo aqui. Então você tem ali toda a visão, a ideia, e parece que aquilo ali só foi mesmo melhorado, né? Sim, Só foi restaurado. Eles aproveitaram boa parte. Mas eu creio que havia sim alguma coisa no sentido, mas no sentido católico, né? Até a própria direção. Hoje nós temos aqui na nossa igreja, nós temos pessoas que são filhas de pessoas que foram administradores da usina, né, ex-funcionários da usina. A gente tem, né, pessoas na igreja que têm esse tipo, que tiveram, né, influência nesse período, entendeu? E o senhor está à frente aqui da igreja há quantos anos? Eu estou aqui desde 2003. Desde 2003? Desde 2003. Julho de 2003. Paulo César de Almeida. O senhor sabe o nome do primeiro pastor? Rapaz, agora você pegou feio aqui o negócio aqui. Porque olha só, ficou complicado o negócio aqui. Porque nós tínhamos o pastor, que era o pastor titular da Igreja Batista de Catimbau Pequeno, que implantou o trabalho. Né? Depois nós tivemos outro pastor que veio, né? E então eu não sei precisamente, documentalmente, qual foi o pastor que esteve à frente, assim, primeiramente disso não. Mas a primeira orientação foi dada pelo pastor de Catimbau Pequeno. Presidente de Catimbau Pequeno, entendeu? Agora, Miranda, né? Miranda. Se caso você quiser deixar um e-mail para mim, eu posso te passar algumas coisas mais a miúdos quanto a isso, entendeu? Claro. E se caso você tiver interesse, claro, nós temos atas, todo o nosso sistema ele é um sistema muito comunitário. Então, secretária da igreja, secretária da comunidade. Então, você pode viajar no tempo, em 1936, e você vai encontrar algumas dificuldades. Então, nós temos todas as atas, né, da primeira à última ata, né, do último mês agora, do segundo domingo. Então, nós temos toda essa questão documentada. Se você tiver interesse, por exemplo, na primeira ata, né, de quando foi feita a organização da igreja, eu posso enviar por e-mail para você, né? Eu tenho muito interesse. Até assim, algumas coisas até histórica, não sei qual é a sua visão de assunto, o que você quer abordar dentro da sua pesquisa de campo, né? Na verdade, a gente aborda, tem duas frentes. Uhum. Uma delas é uma frente patrimonial, que conta uma história, o senhor já começou me dizendo, começou debaixo das árvores. Então, você tem uma história dos edifícios, de que maneira a comunidade foi associando os edifícios. E de outra maneira, e a outra parte é a história da relação da igreja com a comunidade. Como a comunidade foi se integrando e aí a representatividade. Hoje os senhores têm quantos membros? Bem, hoje nós temos aqui na igreja 170 membros. Mas o que acontece? Nós trabalhamos com a questão da expansão. Hoje nós temos aqui a igreja, mas a segunda igreja é fruto do trabalho daqui, a central é fruto do trabalho daqui, né? A Igreja Batista do Muriqui, fruto do trabalho daqui. Então, quer dizer, nós vamos expandindo. Hoje, por exemplo, nós temos uma expansão, que é lá na Reta, né, Itaboraí. Então nós temos uma congregação lá. Essa congregação, quando ela chega a ponto de administrar-se financeiramente, então nós emancipamos. Então ela vai organizar o seu CNPJ, a sua diretoria, a sua administração, e aí ela passa a se tornar uma igreja. Então até então ela é congregação, depois ela torna-se igreja quando ela tem condições de gerir, né, administrar financeiramente, né, ter os recursos próprios dela. Então ela passa a trabalhar durante todo esse processo, a igreja... Nós fomos implantando outras igrejas... Ela coordena, de alguma maneira coordena, orienta. E uma coisa essas igrejas que são, por exemplo, igual Segunda, a Central, são frutos desse trabalho, porque alguém vendo a necessidade de fazer um trabalho lá, expandiu naquela direção, né? Futuramente, depois que aquela foi organizada, Central, e assim, Muriqui, assim como nós fomos organizados por Catimbau, nós fomos organizando outras,
entendeu? Então, nós não aglomeramos os membros no local. Nós vamos dando expansão ao trabalho da igreja e, com isso, pregando o evangelho, né? Indo para os lugares mais distantes, entendeu? Essa é a proposta assim, que o povo batista abraça, então, de trabalho missionário. Não necessariamente é para trazer toda a comunidade Não para é esta sede. Não, a é sede ir vai para o se local onde é que está a comunidade, entendeu? É atender o povo lá. Por exemplo, hoje, você deve conhecer bem a história da Reta, tá? Vocês devem conhecer bem, né? Reta Velha, Itaboraí. Então, é uma área de muita violência. Então, teria dificuldade de eu inserir essa igreja naquele contexto. Então, através da congregação, a igreja entra na comunidade. Organiza ali a sua igreja e a igreja é organizada com os elementos daquela comunidade. Entendeu? E a partir dali, ela vai numa outra direção. Entendeu? Então, nós não temos aquela preocupação de aglomerar todos aqui, fazer um santuário para 3.000 pessoas. Até porque é difícil você administrar 3.000 pessoas. Então, a nossa ideia é pegar esses valores e ir aplicando nas regiões. Então, se nós somos visitados por 5 famílias de Muriqui, então é dispendioso a vinda, a locomoção. Então, o que nós fazemos? Levamos a igreja para lá, organizando com aquelas 5 famílias um polo. E a partir de então, a igreja passa a surgir ali naquele local através dessas 5 famílias. Entendi. Entendeu? Esse é o projeto. Mas essa igreja não é nova, é relativamente nova, não? O edifício, sim. Nosso edifício inicialmente era feito aqui. Ele era construído aqui. Ah, o edifício era aqui? Era aqui, né? Ele era construído aqui. Em 95, numa programação de Natal, esse edifício literalmente caiu em cima dos membros, né? Caiu em cima dos membros. E aí nós demos, aí foi, na época, o pastor José Cordeiro Nunes, né? Quem pastoreava essa igreja. E ele começou a obra desse novo santuário. E foi assim, uma coisa, um milagre a construção desse santuário. Se vocês verem por dentro, a obra que foi feita foi um grande milagre, né? Começou em 95 e conseguiu Um concluir. novo santuário. E até hoje nós ainda não concluímos, estamos ainda em fase de Ainda acabamento, tá, fazendo uma série de coisas. Às vezes que eu Isso, passei, estou vendo sempre o pessoal Isso, trabalhando. Sim, então a gente tem algumas coisas para fazer ainda, algumas coisas para serem terminadas, né? Até porque nosso foco de trabalho não é só Tambá, né? Nós trabalhamos com dependentes químicos também, né? Nós temos a extensão, né? Com reabilitação isso é uma social. outra coisa importante, né? Que eu gostaria de saber, dos grupos e movimentos associados à igreja. Você também trabalha com dependentes químicos, existem delimitados, tem responsáveis? Por exemplo, nós trabalhamos, eu, em parceria com o pastor Arvilei, nós trabalhamos com um projeto chamado Projeto Nicodemos, que trabalha com pessoas viciadas em todos os tipos de drogas, né? Então nós temos hoje funcionando ali na Mato Alto, em Rio Bonito, o Projeto Nicodemos, que é naturalmente chamado de Ministério Reviver, um projeto que trabalha com pessoas, com homens adultos, né? Homens adultos. E hoje nós temos lá uma média de 22 a 23 homens trabalhando no processo de reabilitação social. Homens adultos. Isso aí. E essas pessoas, elas são alcançadas como? De que maneira? Através dos polos, através, por exemplo, das congregações, né? Terça-feira última, nós tivemos uma festa na nossa congregação na Reta, de um jovem que foi para o centro de reabilitação, fez o processo de reabilitação e retornou para a comunidade, só que retornou através da congregação. Então, quer dizer, poxa, isso gera uma expectativa muito grande na comunidade, até da comunidade dependente, né? Porque havia naquela reunião um grupo grande de pessoas que também eram usuários de drogas, né? Por serem amigos dele, por serem companheiros, valorizando o trabalho que foi feito ali. Então, nós temos essa extensão que trabalha com a questão dos dependentes químicos, né? Isso na questão da igreja, na questão da denominação, nós temos hoje um ministério muito forte chamado Cristolândia, não sei se é do conhecimento de vocês, né, que está aqui em Cachoeira dos Bagres. Né? Cristolândia é do conjunto das igrejas batistas. É do batistas, conjunto da Convenção Batista Brasileira. Da Convenção Batista. Tá? Aí esse outro não, esse outro é vinculado diretamente à nossa igreja. Esse Nicodemos é vinculado à nossa igreja. É particular, não é da igreja. As igrejas se reúnem e tem uma pessoa que lidera o projeto, tá?
e as igrejas mantêm esse projeto. Não está vinculado à convenção documentalmente, mas é dos membros da convenção, pelo fato de entender que a Cristolândia, né, tem uma visão de pegar pessoas que estão nos grandes centros, né, onde existem grande aglomeração de pessoas viciadas no crack. Enquanto que o projeto Nicodemos é para assistir as igrejas que estão na comunidade, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, adjacência, e fazer o processo de inserção dessas pessoas, né, de volta, trazer de volta essas pessoas na comunidade depois de reabilitadas, né. Temos trabalhos jovens, temos trabalho com células jovens que fazem reuniões na casa das pessoas. Ou seja, esse trabalho ele visa fazer o quê? Alcançar jovens de todas as faixas etárias. Então, é um trabalho de evangelização. São um trabalho de evangelização que a gente faz, né, semanalmente. É semanalmente, entendeu? Terças-feiras e primeiro sábado de cada mês nós temos um trabalho muito acentuado, voltado para a juventude. E através desses trabalhos é onde a gente tem encontrado, né, um instrumento que a gente tem usado bastante, que é o Casados para Sempre. Casados para Sempre é um projeto que a gente tem, né, no sentido de não é da igreja, mas é um ministério internacional que nós implantamos aqui, né, uma extensão que valoriza a família, né? Então nós começamos o trabalho com os casais que às vezes estão em crise, casais que às vezes estão passando por situações complicadas, problemas, né, de infidelidade, até mesmo problemas de dívidas, problemas de relacionamento, enfim, problemas gerais da família. A família vai se desgastando, então a gente está implantando esse projeto. Esse projeto está na primeira turma, né, funciona como classe de apoio aos casais, através de lições que são ministradas por uma pessoa já preparada nessa área aí, que é conselheiro de famílias, né? Tem sido muito bom, tem sido bem interessante. Tá? Se o senhor puder, se o senhor puder deixar no e-mail, se eu puder passar esses Claro, detalhes, me deixe, por favor. Muito satisfeito.